Vamos lá. Então, galera, olha aí. Essa aula a gente já havia começado ela, né? Vou retomar agora, que já faz bastante tempo. A gente vem fazendo exercícios envolvendo vetores, né? E a gente falou já dessa parte de deslocamento, né? Tem essa gravação, né? Tanto que esse início aqui vocês podem olhar lá no YouTube, né? Naquela aula que eu gravei. A gente já começa falando sobre cinemática vetorial, né? Com relação ao vetor posição, tá? Então hoje a gente vai tratar o que? Da cinemática vetorial do vetor velocidade, né? Claro que para a gente tratar da cinemática, né, com relação ao vetor velocidade, a gente precisa do vetor posição. Então vou tentar dar um passo um pouco mais rápido, né, já que essa aula eu já falei disso, acho que logo depois que a gente voltou das férias, né? Ou seja, faz um tempinho, né? Então eu vou tentar, vamos dizer assim, condensar nesses dois tópicos para a gente poder avançar, tá bom? Não vai ficar repetitivo, né? Principalmente que eu estou gravando e a pessoa fala, a pessoa está dando a mesma aula, né? Mas não, aqui é só para a gente relembrar, né? Olha, então o vetor posição, galera, ele sempre tem, né, essa característica. A gente tem que o vetor posição, né, ele parte de um ponto qualquer no espaço, P1 ou P2, aqui, e na verdade o que existe é o ponto, né? Um ponto qualquer. Então para pensar aí, tem um mosquitinho aí, uma mosquinha passando perto de você aí, né? Enquanto você está assistindo a aula aí. Então, se você tentar, por exemplo, criar, né, um sistema de coordenadas para falar qual é a posição, né, dessa mosquinha aí no instante, né, vamos supor, 9h41 da manhã. É claro que ela está se movimentando, né? Então, naquele instante, naquele segundo exato que você viu ela, ou seja, você tira uma foto ali da mosquinha e você precisa, né, eu peço isso para você. O Vinícius, tenta criar um sistema de coordenadas para me falar qual vai ser então o vetor posição da mosquinha aí, né? Nesse momento que você tirou a foto dela, a gente está aqui, você tirar uma foto, ela está aqui perto do computador, voando e tal. E aí você vai falar assim, pessoal, mas como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou colocar um sistema de coordenadas, como é que eu vou, né, a posição dela, bom, sei lá qual é a posição dela, ela está, né, que 30 centímetros da mesa, né, 40 centímetros do computador. Como é que eu posso fazer isso? Bom, galera, essa resposta vem a partir desse sistema de coordenadas com o vetor posição aqui, tá vendo? Então imagina que essa mosquinha aí seja, né, esteja na posição P1, beleza? Eu estou falando mosquinha porque realmente passou alguma mariposazinha aqui perto de mim e eu tive essa né, mentalizei nessa explicação, porque é realmente isso. Eu não tenho como falar qual é a posição da mariposa, né, sem antes eu pensar no que? Num sistema de coordenadas. Então vamos supor que eu tenho um sistema de coordenadas fixo, né? Ele é fixo no seguinte, eu posso, por exemplo, como sistema de referência, como eu falei, eu posso colocar que o sistema de referência vai ser o canto da parede, onde se encontra aqui. Então aqui tem a parede da sua casa, ó, certo? Claro, vocês devem estar aí, né, a não ser que você esteja na sala, né, num lugar onde não tenha... o quarto é um quarto, costuma ser com essas paredes assim, né, a não ser que seja um lugar bem aberto, mas enfim, vocês vão entender que... Então posicione o seguinte, ó, a mariposa, ela está voando aqui perto de mim, e eu vou fazer o que? O sistema de coordenadas com relação ao canto da parede.
Tá entendendo aí, Lucas, Vinícius? Tá me ouvindo? Sim, né? Beleza. Então, ô Igor, depois eu te respondo, tá? Eu vi sua mensagem agora e daqui a pouquinho a gente conversa. Então, olha só, com base nisso, né, a gente coloca um sistema de referência que seja um sistema cartesiano, né, que é esse x, y, z, tá vendo? E então eu faço assim, olha só, a posição, certo? A posição que a mosca, né, a mariposa se encontra para mim aqui no quarto, vai ser uma posição, né, P1, que eu vou chamar de tentar escrever aqui, né? Vai ser uma posição x1 fazer assim, né? x1i mais x2, perdão, y1, né? y1j mais z1k. Vou colocar o ponto aqui para dizer que está junto, né? O ponto P1 é esse aí. Todo mundo entendeu isso? Então, ou seja, o vetor posição, melhor, vou colocar assim, né? Porque acho que eu escrever, mas aí agora que eu ver que está melhor assim, né? Ó, na verdade, a coordenada dele, né? A coordenada é x1, y1, z1, né? E aí, lembra que a gente transforma essa coordenada, né? E escreve em função, né? Essa coordenada aqui a gente escreve então na forma vetorial, que é com i, j e k. O pessoal lembra disso aí da aula? Né? Tem nos slides anteriores. Mas enfim, vamos observar esse cara aqui, ó, x1, y1, z1. Né? E aqui, ó, na origem, qual que é o vetor posição? Né? Quando a gente tem a origem, o vetor posição é sempre quem? 0, 0 e 0. Lembra que a gente escreve desse jeito na forma vetorial, na forma de coordenada, né? Com vírgula. Aí, para a gente escrever esse cara também na forma vetorial, ali é a coordenada que a gente vai escrever da forma vetorial. Fica 0 i mais 0 j, lembrando que o j tem uma setinha em cima, né? Mas aqui não tem como colocar. 0k. Tá certo? Então, galera, para a gente achar o vetor posição, que é o vetor R1, basta a gente fazer o que? Aquela jogada vetorial, né? Que a gente fez lá nos exercícios, lá na semana passada e tal. Retrasado, a gente fez aula de exercício de vetores. Basta eu fazer o que? Para descobrir qual que é a posição da mosquinha, eu pego a posição dela no espaço, que é uma posição qualquer, x1, y1, z1, menos a origem, que é quem? É o canto da sala. Né? Você tem um canto aí na sala, aí, né? Pega lá de baixo. E aqui a mosquinha eu não sei qual que é a posição dela. Então vou colocar um ponto qualquer. X, Y, Z. Sei lá, qualquer um. Né?
Então x1, y1 e z1 é uma posição qualquer da mosca. Então como que eu faço para achar qual que é o vetor? Presta atenção, uma coisa é a coordenada, agora eu quero saber qual é o vetor posição dessa mosquinha. O vetor posição eu vou escrever da seguinte maneira, ó. R, né, que é o vetor posição da mosca, vou colocar R1, vai ser, então, a posição, né, a coordenada P1, que é x1, y1, z1, mas eu vou escrever como? Em função dos vetores unitários, né? Que é, então eu vou fazer, né? Vou escrever da seguinte maneira. Vai ser exatamente o ponto final P1, né? Porque olha só, a setinha vem até aqui, né? A gente puxa uma seta da origem até P1, então é isso que a gente vai fazer. Vai ficar x1 e mais y1 j mais z1 k. Menos quem? O vetor da origem, né? Porque é o final menos inicial. Aliás, a posição, né, da origem. Certo? Que é quem? Então eu estou fazendo o que? Com relação a esses pontos, né, eu faço o final menos inicial, que é 0 e zero j, tá ali, né, eu escrevi, mais 0k. Bom, galera, estão conseguindo acompanhar aí? Só para eu saber se está tudo nos conformes. Beleza. Então como é que vai ficar então esse R1, que é esse vetor posição, né, do ponto P1? Basta a gente fazer agora a subtração de cada termo em I, né, do vetor unitário I, que vai dar exatamente o que está escrito aqui em cima, mas vou fazer junto para vocês visualizarem. Ó, vai ficar x1 menos 0, fecha parênteses, vezes I, não é isso? Ó. x1, então eu vou pegar x1 com 0, né, x1i com 0i. Vou botar o i em evidência, fica x1 menos 0, tá aqui, ó, tudo escrito aqui. Depois vou somar, né, mais, mesma coisa, y1 menos 0, fecha j, né, em relação a j. Agora mais, vamos juntar o que é de k, né, k é z1 menos 0, k. Tudo bem, galera? Pode olhar que está tudo, né, conforme está escrito aqui do lado, só que aqui está mais bonitinho, porque tem as setinhas de vetores ali dos vetores unitários, né? Então aí fica bem mais tá subscrito e tal. Tudo bem? Então esse é o R1. O R1 é chamado então de vetor posição do né, da mosquinha, como eu falei aí, do ponto P1. Então se você quiser, por exemplo, colocar
né, que com relação ao eixo X lá da parede da sua casa, então com relação a X, né, andando no eixo X, ele andou 2 metros. Não, 2 metros é muito, né? Colocar menos. Vamos colocar em centímetro então, né? Ele andou 50 centímetros. Tá? Você tira a foto assim e tenta tirar, né, uma posição. Então ele andou 50 centímetros menos 0, né? Em relação aí, eu estou demorando um pouco mais nessa parte, porque a gente vai usar, né, tudo isso para as próximas também. Então em X ele andou 50 centímetros, em Y você observou que ele estava mais ou menos 30, 80, vai. 80, está um pouco mais longe do eixo Y, menos 0. E em Z, você observou que ele estava a 1 metro, vai, mais ou menos. Tá certo? Ou seja, quem vai ser então meu vetor posição R1 para essa mosquinha aí, que está aí te perturbando aí enquanto você está assistindo a aula. O vetor posição vai ser então 50, né? 50 i, vou colocar assim parênteses. 50 i mais 80 j mais 100 k. Ou se você preferir colocar da forma de coordenada, também não tem problema. 50, 80 e 100. Tá bom? Então é isso, né? Como se estivesse aqui, ó. Você anda em X, você anda 50, em Y você anda 80 e em Z você anda 100. Pronto, você tem a coordenada R1. Tá bom? Tudo bem aí, galera? Esse então é chamado de vetor posição. Aí, pensa que essa mosquinha, obviamente, ela não vai ficar parada. Você tirou uma foto ali, pegou ela paradinha, beleza. No momento que ela estava parada, você conseguiu rastrear ela, a posição dela. Então isso aí você pode, aí vocês vão pensar assim, a mosca, galera, isso aqui, ó, é geoposicionamento de plataformas, né, de petróleo, geoprocessamento ou posicionamento dos aviões aí que estão sobrevoando, né, os controladores de voo, usam todos esses tipos né, claro, né, uma forma muito mais avançada e precisa, mas tem que usar isso, né, vai usar o quê? Certo, galera? A física é a mesma para tudo, né? Então usa esse tipo de definição, né? Ou como uma base, pelo menos, a base é essa. Então olha só, quando você pensa que a mosquinha ela não vai ficar parada, ó. Então ela andou um certo trecho aqui, tá bom? Então ela andou do ponto P1 até o ponto P2. Aí o ponto P2 é quem? Agora é X2, Y2, Z2. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer novamente a mesma coisa. Ao invés de você não vai medir a partir da distância, você não vai medir exatamente a distância por enquanto, né? Que ele percorreu, que a mosca percorreu do ponto P1 até P2. Você vai ter que fazer de novo quem que é o R2, ou seja, você mediu a posição R1,
Agora você tem que achar a posição R2. Do mesmo jeito. A posição da mosquinha em P2 vai ser X2, Y2, Z2. E com relação a qual vetor? Ou seja, com o seu sistema de referência. Todo mundo entendeu isso? Não existe física sem referência. Você tem que ter um ponto de referência. Já falei. Se eu chamo você, ó, galera, vai ter um churrasco lá na minha casa, hein? Né? Aqui no condomínio, já preparei já agendei ali a churrasqueira. Então, aí você fala assim, professor, mas onde você mora? Ah, moro em tal lugar. O ponto de referência. O ponto de referência é a padaria, sei lá das quantas. O ponto de referência é o metrô. Né? O ponto de referência é, né, supermercado tal. Né? Entendeu? É o shopping tal. Né? Aí você, entendi. Professor, entendi onde você mora. É mais ou menos longe da minha casa, é perto da minha casa, enfim. Então, em todo momento a gente usa esse tipo de coisa. Na física também. Aí você fala, a mosquinha está onde? Não sei. Me dá um ponto de referência. O ponto de referência é o canto da parede da minha casa, que é onde, né, é a quina, né, como dizem, né? É a quina do quarto. Tá bom? Tentem, né, claro. Tem um físico chamado Richard Feynman, que ele ficou famoso por isso. Ele ganhou o prêmio Nobel e tal. Ele deu aula aqui no Brasil também, lá no CBPF, né, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, fica lá no Rio de Janeiro, lá na praia de Botafogo. Eu já fiz um curso lá, né, uma vez, e tem lá, né, tem várias histórias, né, várias histórias dele. Ele é super famoso, talvez vocês já devam ter ouvido falar, Richard Feynman. E ele ficou famoso por isso, por ele conseguir, né, fazer com que as pessoas, não só alunos, né, mas entendessem, trouxesse para a realidade, né, os conceitos físicos. Tá? Claro, ele é da área de física de partículas e, né, matéria condensada, outras coisas mais avançadas ali. E ele tinha, né, uma facilidade de explicar tudo, né, com muita, trazer, né, para nosso dia a dia, né, as questões mais complexas. Então tenta pensar nisso, né? O sistema de referência para qualquer coisa, você pode determinar. A gente determinou então que é a quina do quarto. Com relação a essa distância, né, você vai ter então x2, y2 e z2 com relação ao sua origem, que é o zero. Né? Então você determina o R2, tá certo? Agora, quando eu falo no vetor deslocamento, então veja essa diferença, galera. Vetor posição é a posição que ele está. Agora, o deslocamento, aí sim, você vai medir qual era, né? Então, vamos supor aqui que eu tenho, né, o meu vetor R2, né? No vetor R2 eu escolhi uma posição aí que a gente encontrou, né, que é de 70 e ele andou um pouquinho para lá, né? Não, olha, andou na outra direção, vamos por 20 e né? 90 é pouco, 90 vai, 90 J, é só um exemplo, né? Aqui está fazendo mais ou menos a escala aqui, 200, ele subiu bastante ali, né? Então vamos falar aí 250, vai. K. Esse é o meu vetor R2. Qual vai ser, galera? Qual vai ser então agora, né? Usando esses dois caras aí. Eu tenho o meu R1 e o meu R2. Qual vai ser o vetor de deslocamento dele? Ora, basta eu fazer essa medida, né? Vou escrever ela aqui.
R2, aliás, delta R, né? Vou colocar aqui delta. Vou ter que desenhar o delta. Então, ou seja, o vetor de deslocamento dessa mosquinha aí, né? No voo dela, né? Partindo do P1 para P2, qual que é o ponto final, pessoal? A gente tem que pegar sempre o que? O delta é sempre o final menos o inicial, né? O ponto final, né? Ou seja, a posição final dele é R2. Então a gente vai pegar R2, que é quem? 20i mais 90j mais 250k menos R1, que é 50i mais 80j mais 100k. Ixi, não vai dar. Um pouquinho, deixa eu aumentar aqui. Tá bom? Com isso, vamos achar agora, né, quem é o delta R. Vou colocar aqui o delta, né? Não coloquei ainda. Ah, tem até um triângulo aqui, ó, dá pra fazer ele. Delta. Por que eu tinha esse triângulo? Tá me ouvindo aí, galera? Oi. Voltou aí, Elis? Vamos ver se volta, né? Beleza. Voltou aí, Elis? Conseguindo me ouvir? Talvez é a conexão. Então, olha só. Fazendo então a diferença, vai dar quanto? Vamos pensar que em I ele andou, né, 20 menos 50, ele andou então na direção, né, contrária, ele andou, o deslocamento vai ser menos 30, menos 30i, né, ele andou na direção contrária, beleza, ele andou na direção contrária, então ele tem que mostrar o sinal de menos ali, né, se ele estivesse indo na direção de x, tudo bem, não quer dizer que ele esteja, também tem que entender isso, né, galera, não quer dizer que ele esteja na região do menos x, né, quer dizer só que ele se deslocou no sentido contrário, né, de x. Depois, 90 menos 80 dá 10, né? 10j. Depois 250 menos 100, 150. Tá bom, galera? Então esse aí vai ser o meu vetor de deslocamento R. O pessoal entendeu aí? Acho que será que travou? Que saco.
verdade eu fiz bastante exercício, estou lembrando que eu fiz outros também. Na verdade esse primeiro eu fiz lá um tempão atrás, né? Esse primeiro. Eu fiz inclusive o exemplo 2, um exemplo... Então, vamos passar um pouco rápido, eu vou explicando, e quem tiver né? Até porque a gente tem que partir de alguma coisa, né? Então olha só, agora se tratando, né, de um vetor de 3 coordenadas, né? Então vamos falar que o vetor posição, né, aqui no exemplo 4, o vetor posição é um íon, inicialmente tem uma posição de 5 e menos 6j mais 2k. E 10 segundos depois passa a ser, né, de... Então ele estava numa posição inicialmente R, podemos falar R1 aqui, e passa, 10 segundos depois ele passa a R2, né, com todos os valores em metros. Na notação de vetores unitários, qual é a velocidade média, né, vetor velocidade média, durante esses 10 segundos? Então olha aí, pegando então o vetor final, né, depois de 10 segundos, que é esse aqui, que é o R2, né, que a gente determinou aqui, que é menos 2 e mais 8j menos 2k, menos né, o vetor R1. O vetor R1, né, o vetor posição R1 é 5 e menos 6j mais 2k. Fazendo então, né, o vetor deslocamento dele, que é o ΔR, fica como? R2 menos R1, que é menos 2 menos 5, que dá menos 7, está aqui, menos 7i, 8 menos menos 6, né? Menos com menos k mais, então fica mais 14j, e R1, né, para agora, para a última, né, coordenada de R2 e R1, que é menos 2k menos mais 2, então fica menos 2 menos 2, que é menos 4k. Tudo isso dividido por 10, né, que é o tempo que ele levou para passar, né, da posição R1 para a posição R2, nós dividimos então menos 7 por 10, dá menos 0,7 metros por segundo em I. Depois 14 dividido por 10 dá 1,4 em J, e 4 dividido por 10 dá 0,4 metros por segundo em K. Tá bom, galera? Isso aí com todos os vetores unitários I, J e K, não é verdade? Então essa é a minha velocidade média também desse íon, né? Então, galera, agora a gente vai fazer um exercício, até eu já tinha preparado também, eu ver se eu passo para vocês. Né? Lembrando que esse exercício que eu vou passar para vocês, vocês não precisam mais não vai valer ponto, né? Porque, como eu já falei, as provas vão valer, né? A prova tem um valor de total, né? Então não tem mais ponto de exercício, tá? Então vamos observar o seguinte, é legal vocês irem tentando fazer para eu corrigir e falar, galera, tá certo, né? Tá indo bem, vocês fazem e me mostrem, né? Podem mandar também pelo Canvas. Então eu vou passar atividades para vocês irem fazendo e treinando, e a gente pega e corrige, né? Você até possa esse exercício, um exercício parecido com esse daqui, né, que a gente vai fazer agora, né? Eu acho que esse vai ser o último que a gente vai fazer hoje, deixa eu ver, porque senão vai ficar muito longo aí, né? Tá bom, galera? Então olha só, a gente tenta corrigir na semana que vem.
Beleza. Então olha aí. Então ele diz o seguinte, ó. O avião voa 483 km para o leste, né, da cidade A para a cidade B em 45 minutos. E depois a 966 km para o sul, da cidade B para a cidade C em 1 hora em 1,5 horas. Para a viagem inteira, determine. Vamos fazer o sistema de coordenadas. Primeiro a gente tem que desenhar, né? Primeiro desenho. Né? Bom, então aqui a gente tem, né, norte. Esse é aqueles exercícios que a gente fez, né, galera? Leste, sul, oeste. Então, ó, o avião voa a 483 km para leste. Partindo então da origem dele aqui, né? Vamos supor que ele está saindo daqui. Ele andou 483, seja mais ou menos aqui, né? Da cidade A para a cidade B. Então vamos supor que aqui seja a cidade A, a cidade B, né? Cidade A, cidade B. Demora 45 minutos para isso, né? Depois 966 km para o sul. Meio fora de escala, né? Mas vamos fazer assim. Então a cidade C está aqui embaixo, para o sul. Tá bom? Aí é o seguinte, ó. E demorou 1h30. Então aqui, ó. Demorou 45 minutos, né? 45 minutos aqui. Minutos, e aqui ele demorou 1 hora. Bom, primeiro a gente quer saber, né, letra A, o módulo do deslocamento do avião. O módulo do deslocamento do avião, tá? Lembrando que para isso a gente faz como, né? Considera, né, para isso, leste no sentido positivo de x, né? Aqui a gente tem x, né? E o norte a gente considera y, positivo de x. O modo de deslocamento do avião, para o primeiro deslocamento, que é R1, a gente já sabe que é nosso delta R1, né, saindo de A para B, foi de 483 km, né, na direção de I. E quando ele anda
para o sul, ele está andando para onde? Né? Para o sentido negativo de y, que é, né, com relação aqui, então é I, né? E aqui em cima a gente sabe que é J, né? São os dois. Os dois são J. Não melhorou muito não, mas, né? Então olha só. Agora vai, né? J, pronto. Então, IJ. Então J negativo seria no sentido negativo de I, que é indo para o sul, que é o nosso menos, que é o nosso deslocamento de B para C. O deslocamento de B para C é de 966 km, então é negativo porque está indo em direção contrária de Y, portanto fica menos 966 km em J. Qual que é o modo do deslocamento do avião? O deslocamento total, no caso do avião, né, o deslocamento dele vai ser exatamente ΔR1, né, que é inicial, até o ΔR2, que é o final. Né? Então o que a gente faz? A gente soma, né, os deslocamentos dele. Então ele andou de A para B, depois ele andou de B para C. Então vai ser ΔR1 mais ΔR2. Né? Simples, né, galera? Então você está fazendo ali uma soma de deslocamentos. Tá? Sendo que 483 certo, a gente deveria escrever, né? Vamos escrever assim, que é o nosso ΔR ficaria 483 né? Mais 0 J quilômetros esse então é o ΔR1 o ΔR2 R2 fica, agora como é J, fica 0, né, em I, menos 966, né, J, de K, em km por hora, em quilômetros, perdão. Ou seja, tudo isso a gente está falando não estamos falando da posição, né, então como não é posição, a gente tem que colocar o delta. Nós estamos falando do deslocamento, tá? Então, se é deslocamento, galera, não pode confundir. Se você não colocar o delta, vai ficar parecendo que é a posição, né? Então, lembre-se disso. Tem que colocar o delta para mostrar que é o que? Deslocamento. Né? Fazendo a soma, né? Que é o ΔR total, ΔR total, né? Eu não pode falar assim, colocou só R, mas vai ser como está escrito ali, 483 I mais 0 J mais 0 I menos 966 J. Isso está em quilômetros, né? Tem que colocar o carinho aqui.
dá quanto? No final vai dar 483 e, né, mais 0 dá 483 mais 0 dá 483, mais com menos, né? 0 mais menos 966 dá menos 966J. Só que ele quer o que? Ele quer o módulo, né? Ou seja, eu já sei qual que é o deslocamento total, que é esse vetor aqui. Agora eu preciso achar o módulo. Bom, não precisa escrever, né? Então o módulo está aqui, tá mais bem escrito. Então o módulo, sabendo que o vetor é esse, ΔR, basta levar tudo ao quadrado, 483 ao quadrado, mais menos, né, 966 ao quadrado, que dá quanto, galera? 1,0810 a terceira quilômetros. Então esse é o módulo, ou seja, o caminho todo de A até B, B até C, percorrido pelo avião, né, foi de 1080 quilômetros. Tá bom? Dúvidas aí? Tranquilo, né? Tranquilo. Então aí, a B pede o seguinte: qual a direção do deslocamento do avião? A direção do deslocamento, galera, é o ângulo, né? Lembrando que o ângulo ele tem que ser com relação a um determinado eixo também. Então quando eu falo a direção do deslocamento do avião, eu estou falando basicamente desse vetor aqui, né? Que é qual? Deslocamento total. Então eu tenho que levar em conta quem, né? Se eu for fazer com relação a esse ângulo de dentro, com relação ao eixo x positivo aqui, mas eu estou no quadrante negativo, né? Tem que lembrar disso. Eu tenho que levar em conta o deslocamento de B para C, né? Que seria o meu cateto oposto ao ângulo. E o cateto adjacente é quem? É AB, né? Então esse é o triângulo retângulo. E é isso que a gente identifica. Então o cateto oposto seria, né, o meu Y aqui, né? Esse vetor que é dado por 900 e menos 966. E o meu cateto adjacente, né, vamos ver aqui como é que fica. Fica tangente, né? Olha aí, ó. Tangente, né, para a gente achar a direção. Lembra que é isso, né? Na equaçãozinha que a gente tinha lá do slide anterior, né? Do slide da apresentação de vetores. A gente fazia então, né? Se a gente tem lá, vou desenhar aqui para a gente relembrar, não ficar estranho, né? A gente andou de A até B 483, depois 966, né, para o sul. Então andamos para o leste aí para a gente saber agora qual que é. Então aqui em cima fica 483, né, o valor desse cateto, né, e o valor do cateto oposto, que é menos 966, né, quilômetro, tudo isso em quilômetros, né, galera. E aí para eu achar o ângulo, para achar esse ângulo aqui, né, lembrando que para achar esse ângulo, um ângulo θ, eu tenho que fazer quem? A tangente, né? Então a tangente sempre é quem, galera? A tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. O cateto oposto ao ângulo é o 966. Menos 966. Dividido por cateto adjacente, que é o 483. Certo? Faltou o ângulo aqui, né?
pequenininho ali, mas dá para quebrar um galho. Então, tangente de θ é 966 dividido por 483. Está escrito aqui, né? 966 dividido por 483 é quanto? Menos 63,4. Aí você tem que interpretar o ângulo, tá? Ou seja, ele é 63,4 a sul do leste. O que isso quer dizer? A sul do leste, partindo, né? Partindo do isso, ao sul do leste é isso mesmo. É partindo do eixo, né, X, que é o leste, você tem a abertura de, né, claro, né, tá aqui, a gente já está vendo com relação a quem, né? Com relação a esse X, o ângulo está vindo a partir daqui, né? Então, aqui a gente tem que abertura, essa abertura aqui, que é o ângulo, dá 63,4 graus com relação ao eixo leste, né, em direção ao sul, né, a sul do leste, por isso que fala isso. E se você fizer essa diferença, se você quiser achar o ângulo com relação a esse ângulo aqui, né, porque olha só, repara, lá no outro slide, você poderia ter feito com relação a esse eixo do sul aqui, né, também. Então você encontraria quem que é com relação a esse cara, que você teria aqui esse vetor aqui e esse vetor aqui. E daria 20, conforme foi isso, 26,6, que é o restante, né, para dar 90 graus. Tá, mas assim é a forma mais rápida de fazer, né, acho que todo mundo entende. Né, só tem que interpretar qual ângulo você está fazendo. Se você está fazendo com relação ao eixo X, então é 63,4. Tudo bem? Esse lance do ângulo costuma dar um pouco de confusão, né? Por isso tem que fazer exercício e treinar bastante. Tá, galera?